Olá, queridos amigos, irmãos. Hoje nós vamos fazer mais uma apresentação sobre fatos do final dos tempos. Nós vivemos épocas difíceis, complicadas, né? E nós temos muitos indícios, muitos sinais de que realmente estamos chegando nesse grande dia que se chama o Dia do Senhor. Não significa que vai ser amanhã ou depois da manhã, mas num prazo muito curto nós entendemos. E nós precisamos estar preparados para isso. Hoje, especialmente, eu queria falar sobre as bodas do Cordeiro. Isso é o casamento de Jesus com a sua noiva, com a igreja. É considerado isso o fato mais importante da Bíblia, né? Porque é onde Jesus se unirá com todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue, que disseram sim para ele e reinarão com ele. Como nós vimos, ele vai voltar e vai reinar durante 1000 anos aqui na terra, né? Depois nós teremos a vida eterna com ele, mas estaremos um tempo reinando com ele. E a gente entende que antes desse reinado vão acontecer as bodas do Cordeiro. Nós temos nos preocupado em trabalhar com Apocalipse, evidentemente, é o livro da escatologia que fala sobre o final dos tempos, mas sempre procurando unir um texto do Evangelho que Jesus fala sobre a sua volta, sobre arrebatamento, sobre as bodas, né? E hoje nós vamos ler um texto que está em Mateus 22. O livro de Mateus 22, 23, 24, 25, principalmente o 24, são livros que falam do final dos tempos, quer dizer, são capítulos que falam do final dos tempos. E aqui nós temos no capítulo 22 de Mateus, do verso 2 em diante, Jesus falando sobre as bodas, o casamento. Interessante isso, né? Então ele diz assim, no verso 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então Jesus está se referindo, esse rei é o Pai eterno, né? E o Filho é ele mesmo. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Veja, o rei está convidando muita gente para as bodas, e nós não vamos precisar levar nada nessas bodas, né? A nossa presença vai ser o presente, porque nós somos a noiva. Então, a festa está tudo preparada, mas as pessoas estão recusando. De quem Jesus está falando? Está falando de Israel, né? Israel é quem teve a honra de receber o primeiro convite, porque é o povo de Abraão quem Deus escolheu para dar origem ao povo hebreu. É o povo da genealogia de Jesus, né? Jesus é judeu. Então, eles têm a honra de receber o primeiro convite. Mas veja o que diz o verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo e outro para o seu negócio. Veja, eles não deram valor para esse convite. E os outros, olha que interessante o verso 6. Agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade.
É bom a gente parar um pouquinho aqui. Nós sabemos que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberem Jesus serão dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de João, verso 11 em diante. Então, o que significa que os seus não receberam? Uma coisa a gente tem que entender. Deus fica muito irado, porque ele queria que o seu povo, aquele povo, que ele era Deus, Deus de Israel, fosse os primeiros a aceitar. E Jesus disse que ele veio em primeiro lugar para o povo de Israel, mas eles não o receberam. Quer dizer, nós sabemos que os religiosos, né, a grande massa não recebeu, mas os apóstolos são judeus, né? Muita gente se converteram. Na primeira pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos, 3.000 se converteram, né? Então, nós sabemos que uma parte dos judeus aceita. Existe um remanescente de judeus. Hoje nós temos em Israel, e judeus espalhados em todo o mundo, o que nós chamamos de judeus messiânicos, que creem em Jesus como Messias. Agora, a gente tem que entender que Israel não está totalmente descartado, né? Que vai haver o tempo deles, que eles vão ser novamente engajados nesse processo, né? Porque eles foram eleitos, é uma eleição. Veja o que diz Isaías 54, o que Deus fala para Israel. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Então, eles vão ser um tempo abandonados, né? Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti e nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. A aliança da minha paz não será removida. Veja, a aliança não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isso está, então, Isaías 54, versículo 7 em diante. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que esse é o momento que Deus se irou contra Israel, se separou contra Israel. E veja que o texto diz que ainda agora em Mateus 22, né, que o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, a Israel, Jerusalém foi destruída nos anos 70, né? Nós sabemos disso. Israel se espalhou, a diáspora, né? Então, todo esse tempo é um tempo da ira de Deus, embora nós temos muitos judeus se convertendo. Mas segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 11, no final todos os judeus vão ser salvos, né? Todo Israel. Então significa que Isaías 54 ainda vai se cumprir. Agora veja a segunda parte da parábola que Jesus conta. Então disse aos seus servos, o rei disse aos seus servos, né? Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, né? Os convidados rejeitaram participar de uma festa que estava tudo pronto, era para eles, né? Eles recusaram. Veja que ofensa que foi para Deus isso. Agora, Deus diz, ide, pois, para as encruzilhadas, os caminhos, né? Todos os caminhos, e convidai para as bodas quantos os encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aleluia. Veja que coisa linda. Maus e bons foram convidados para a festa do Cordeiro. Mas como maus, né? Porque
Aqui nós entramos no tempo da graça. Aqui nós entendemos que a graça é um favor imerecido, que Jesus na cruz levou os nossos pecados. E basta falarmos sim para Jesus. Nós reconhecemos, nos arrependemos por estarmos distante de Ti. Agora nós queremos participar dessa festa, nós queremos casar com o filho, nós queremos ser a noiva, queremos ser a igreja, né? Então, essas pessoas são com as suas vestes lavadas, que somos nós. Agora não é mais a lei quem salva, agora é a graça. Pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus, através da fé. E isso não vem de vocês, vem de Deus. A fé vem de Deus para que ninguém se glorie. Aqui está a salvação. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente falar sim para Jesus, a gente seguir Jesus, né? E crer que esse dia vai acontecer. Mas tem um fato negativo em tudo isso, né? Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, isso é o verso 11, e Jesus é que vai servir na bodas, né? Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Veja aqui alguém como se tentasse ludibriar, né, que não era fiel a Jesus, não era um seguidor de Jesus. Ele conseguiu entrar, mas na hora ele foi visto, não tinha veste nupcial. Veja, quando nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós recebemos vestes nupciais, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E esse entrou sem ter essas vestes. Isso é para a gente estar muito atento, firme com Jesus, sendo fiel, sendo servos fiéis, sendo amigos de Jesus, tendo intimidade, né? Nós temos a certeza, a garantia desse dia. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muito triste, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então aqui Jesus está anunciando a bodas do Cordeiro. Mas nós vamos ver agora em Apocalipse quando essas bodas vão acontecer. Então nós vamos agora no capítulo 19 de Apocalipse, né? Aí João vai ver essas bodas acontecendo. Então João tem essa visão do final dos tempos, né? Então a gente pode ler do capítulo 19, do verso 1, mas para ganharmos tempo nós vamos começar no verso 6. Então vi uma como voz numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa é uma multidão que está aqui, né? Então nós entendemos a igreja, os salvos, né? E também nós entendemos todos aqueles que foram salvos no Velho Testamento, né? Que nessa multidão não é só a igreja de Jesus, né? Mas todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor, né? Aqui nós vamos ter Moisés, vamos ter Abraão, Davi e uma multidão, né? Então eles louvavam. Então dizia assim, olha: alegremo-nos e exultemos, quer dizer, regozijemos, vamos nos alegrar, felizes. Por quê? Porque a maior de todas as festas de todos os tempos vai acontecer. Então o verso 7 diz: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Quer dizer, a esposa já está enfeitada, já está linda, já está preparada, né? O apóstolo Paulo dizia que o prazer dele era preparar a noiva de Cristo para que ela estivesse apta para esse dia, né? Pois lhe foi dado vestir um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui nós temos as vestes nupciais que nos foram dadas, né? Veja que é linho finíssimo, resplandecente e puro, né? Isso são os atos de justiça, essa justiça que vem de Jesus para as nossas vidas, né? Ele nos justificou, ele nos lavou,
Ele nos tornou puros, dignos de participar dessa festa, né? E nós só falamos sim, nós queremos estar tudo pronto, né? Já fez tudo, a obra da cruz de Jesus foi perfeita, foi completa. Ele disse, está consumado. Não é mais pelos nossos sacrifícios, não é mais pelos nossos esforços, mas é crendo. A palavra de Deus diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. É crendo, é falando sim para Jesus, é servindo Jesus, olhando para ele como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, o Cordeiro que foi levado ao matadouro por nós, né? Uma ovelha muda, que não abriu sua boca, foi tosquiada. A palavra de Deus diz que agradou o Pai moê-lo, enfermá-lo. Veja, ele já pagou tudo, queridos. Ele já pagou. Então está tudo pronto para nós participarmos, né? Então me falou o anjo, agora o verso 9, Apocalipse 19. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ele diz, bem-aventurados, felizes nós somos, porque nós somos convidados. Veja aqueles servos que saíram pelo caminho, pelas encruzilhadas, né? Um dia nos encontraram. E o evangelho, a boa notícia caiu no nosso coração. E nós falamos sim para Jesus, né? Porque o que uma noiva tem que falar no casamento? Você aceita essa pessoa como seu legítimo marido? Sim, eu aceito. É isso que nós temos que dizer e crer, né? É isso. Então, bem-aventurados, nós somos felizes, né? Porque nós somos convidados para esse banquete. A ceia significa banquete, né? Aí João fica tão entusiasmado com isso, ele vê coisa mais linda que ele poderia ter visto em tudo isso, né? Aí ele diz, prostrei-me antes os seus pés para adorá-lo, antes dos pés do anjo. Ele, porém, o anjo disse-me, né? Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Agora, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É interessante, né, que nós somos tão privilegiados, queridos, lavados pelo sangue de Jesus, que nós vamos participar desse casamento, né? Eu não sei os anjos, eu creio que não, que somos nós mesmos, né? Eles já são de Deus, eles já estão com Deus mesmo, né? Agora, veja, logo em seguida, a bodas do Cordeiro, aí Jesus está voltando, que nós falamos no vídeo anterior. Verso 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam Jesus, os exércitos que há no céu montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Veja que lindo. Nós estaremos voltando com Jesus. Nós subiremos, né, casaremos e voltaremos com Jesus no cavalo branco. Por que é um cavalo branco? Não sei dizer especificamente, mas eu sei que todos nós vamos ganhar um cavalo branco, nós vamos voltar com Jesus, é o exército, aquela multidão que casou com Jesus. Então, como é bom, queridos, eu sempre termino dizendo, olha para Jesus, né? Avisa as pessoas que você conhece, isso vai acontecer, Jesus vai voltar, você é um convidado para participar da bodas do Cordeiro, já está tudo pronto, você não precisa fazer nada, você precisa dizer sim, e seus pecados vão ser perdoados, você vai arrepender dos seus pecados vão ser perdoados, e a partir daí você vai praticar o amor, o perdão, para que você esteja sempre com as vestes brancas, limpas, para esse dia maravilhoso, que é o casamento nosso com Cristo. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus nós pedimos que todos sejam despertados para essa realidade, todos que ouvirem, Senhor, todos que lerem, todos que forem avisados, sejam despertados para esse dia
que está acontecendo. Prepara-nos, ajuda-nos a estar preparado, Pai nosso que estás nos céus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Louvado seja Deus. Muito obrigado.